Olá, seja muito bem-vindo a essa nossa semana muito especial. Preparei um conteúdo muito rico, bem aprofundado, alguns laboratórios onde a gente vai desenvolver o uso dos mixes com as colorações, como a gente pode usar esse conhecimento a nosso favor. Como a gente pode ter essa autonomia, como esse conhecimento nos dá muita economia também, como ele nos possibilita personalizar os nossos resultados e até como ele nos dá uma satisfação. Tudo isso a gente vai entender aí no decorrer desse curso, como esse conhecimento proporciona todos esses atributos que eu acabei de mencionar para vocês. Antes da gente chegar nessa aula dos laboratórios, eu preparei aqui algumas explicações preliminares que se faz necessário a gente esclarecer alguns pontos para não entrar diretamente aí no tema dos laboratórios, sem a gente ter essa preparação em conhecimento, esse antes da gente realmente partir para as aulas de laboratório. Então peço para você abrir a sua apostila e acompanhar comigo a leitura. Então, a gente vai falar sobre mixes e corretores. Existe diferença entre mixes e corretores? Antes da gente começar, seria bom esclarecer isso. Então, muita gente pergunta, tem diferença entre mix, corretor, intensificador? Na verdade, é assim, mix e corretor são praticamente a mesma coisa. De empresa para empresa, às vezes mudam um pouco aí as suas composições e o seu comportamento, eles acabam mudando um pouco. Tanto que vocês vão ver que a gente vai fazer uso aí de mix, vai fazer uso de corretor nos vídeos dos laboratórios. Mas o intensificador sim que é bem diferente. O intensificador é bem diferente do mix e do corretor. Geralmente, o que posso dizer assim, que geralmente o mix e o corretor são praticamente a mesma coisa. De marca para marca pode mudar alguma coisa na sua composição, no seu modo de reagir no cabelo. Mas, no geral, mix e corretor é a mesma coisa. Então, é sobre isso que a gente vai desenvolver o nosso conhecimento nesta sequência de aulas. Pode acompanhar comigo aí na sua apostila. Ao aplicar pigmento artificial, seja ele oxidativo ou seja ele direto sobre o cabelo, que carrega também pigmentos naturais chamados melaninas, você pode optar por 3 resultados. Ou seja, quando você aplica pigmento externo, pigmento artificial sobre o cabelo, na verdade eles são corantes, mas eu não vou nem entrar nesse mérito. Vamos tratá-los como pigmentos também, tá? Então, quando você pega um pigmento externo, seja ele oxidativo ou seja ele um pigmento direto, e coloca sobre o pigmento natural que está no cabelo, que é a melanina, você tem 3 alternativas de ação. Essas 3 alternativas são: você pode neutralizar o cabelo, você pode criar uma nova cor, ou você pode intensificar uma cor que já está ali. Você pode direcionar quando você faz essa aplicação no cabelo. Existem algumas maneiras de aplicar esses pigmentos e obter diferentes tonalidades de resultados em cor. Primeiro, fazendo uso de tonalizantes. Os tonalizantes, eles são pigmentos oxidativos, são próprios para esse fim, que é as tonalizações, né? Por terem um maior poder de fixação,
comparado a qualquer outro método. Ou seja, os tonalizantes foram desenvolvidos pela indústria cosmética para esse fim, para tonalizar os cabelos. Ele é superior por sua formulação ser rica em pigmentos e pobre em amônia. Por esta mesma razão, sua durabilidade também é a que apresenta uma melhor performance. Sua aplicação é fácil e não exige tantos cuidados como alguns outros métodos de aplicação que a gente já vai mencionando aqui cada um deles. A sua desvantagem com relação aos demais métodos ou produtos é o valor de mercado, acima de qualquer um outro. Então, esse aqui é o primeiro método de aplicar esse pigmento externo sobre o pigmento natural que está dentro do cabelo, que é a melanina. Então, o primeiro aí foi com o uso de tonalizantes. A gente viu que eles foram desenvolvidos para esse fim, eles são os mais indicados, são o que dão melhor performance e maior duração por serem ricos em pigmentos e pobres em amônia. Tem outro método que é muito utilizado, eu mesma utilizo muito esse método e posso afirmar que ele dá super certo, a duração, a fixação dele também é muito boa, que é usando colorações. Geralmente, quando alguém usa esse método para tonalizar cabelos, é chamado de matização. Também são pigmentos oxidativos, assim como os tonalizantes. Embora tonalizar não seja a sua principal função, as colorações são amplamente utilizadas para esse fim. Na maioria das vezes, quando se utiliza tom sobre tom, administradas com oxidante de 10 volumes ou menos. Se administradas de forma correta, oferecem uma performance muito parecida às dos tonalizantes, proporcionando uma excelente fixação e durabilidade. Tem que saber aplicar. Sua aplicação é moderadamente fácil, moderada porque tem algumas ressalvas aí, alguns cuidados, principalmente por você ter que cuidar da sua reação no olho aí, muitos chamam até, usa o termo de olhômetro, né? Então ela é moderadamente fácil, não é difícil, mas também não é tão fácil como os tonalizantes, que você aplica lá, espera o tempo de pausa e tá tranquilo, né? As colorações, elas exigem que você tome esse cuidado extra, porque é no olhômetro mesmo que você controla aí o resultado em cor que você almeja chegar. Proporcionam uma excelente fixação e também uma durabilidade boa. Sua aplicação é moderadamente fácil, exigindo apenas alguns cuidados na hora de preparar sua fórmula, a fim de não ter surpresas desagradáveis, como por exemplo o escurecimento, porque assim, quando você vai preparar a fórmula, por ser você quem vai medir, dosar aí a potência dos pigmentos, você tem que tomar cuidado para não exagerar na potência dessa fórmula, aplicar no cabelo e acontecer que ele chumbe muito rápido, por exemplo. Ou colocar muita potência suficientemente a ponto de você não conseguir deixar um tempo necessário para uma boa fixação e durabilidade da cor. Então tem algumas ressalvas aí, mas a gente vai abordar todas essas técnicas, todos esses segredos, macetes aí no decorrer dos vídeos. A sua vantagem é a que tem um valor mais acessível perante os tonalizantes, ou seja, ela é mais acessível para compra. Um outro método é usando máscaras matizadoras. Esses entram no segmento dos pigmentos diretos, são as mais fáceis de aplicar, pois exigem menos conhecimento e técnica para tal. Em versões até um pouco mais suaves, o seu uso é estendido até para consumidor final, que
que são aquelas linhas, né, de home care e tal. Dão um resultado rápido e incrivelmente lindo, pois não são oxidativas, por isso são mais vibrantes e escurecem menos que as duas opções anteriores. É uma excelente opção para um uso imediato e instantâneo. Outra vantagem é o preço. São relativamente mais acessíveis. Porém, elas têm uma grande desvantagem perante todas as outras opções que a gente já mencionou, que é a sua durabilidade. A durabilidade dela é praticamente momentânea e com a primeira, segunda lavada, os pigmentos saem muito rapidamente. Esses pigmentos saem e vão dando lugar aos tons quentes dos fundos de clareamento. Tanto que quando você profissional vai tonalizar ou matizar um cabelo, não é recomendável que você faça somente com as máscaras matizadoras, né? Muitos profissionais aí usam só a máscara matizadora, mas é no intuito de mostrar a performance daquela, a potência daquela máscara. Mas o recomendável quando você for finalizar um cabelo colocando um tom desejado é fazer com pigmento oxidativo e depois na finalização você finaliza com uma máscara matizadora e também indica aí nas linhas de home care para sua cliente fazer uma manutenção também da cor em casa. E tem um outro método que eu não ia nem citar, mas como tem muita gente que usa, a gente acaba falando um pouco sobre isso, né? Que são fazendo uso dos super clareadores. Há quem usa dessa opção, pois deixam um resultado momentâneo incrível. Eu diria que é um dos melhores resultados que você tem quando você usa um super clareador para matizar um cabelo, né? Pois o super clareador passa uma sensação de luminosidade maior que qualquer um outro método. Ele passa essa sensação de luminosidade, mais luz, porque ele gera essa abertura a mais, né? É lógico, né? Por suas propriedades clareadoras, promovem abertura no tom, deixando um resultado mais claro que o esperado. São de fácil aplicação, porém as desvantagens também são inúmeras. Os tonalizantes, como a gente já viu, eles são os mais indicados por que motivos mesmo? Porque eles são ricos em pigmentos e pobres em amônia. Já os super clareadores são o contrário disso, o oposto. Eles são ricos em amônia e pobres em pigmentos. Aí tá a primeira desvantagem. Apesar deles serem oxidativos, eles não oferecem fixação nenhuma, pois sua formulação é projetada para descolorir, retirar, quebrar as moléculas, destruir a melanina, certo? Eles não promovem fixação nenhuma. Tudo o que descolore quebra os pigmentos ao invés de fixá-los. Promovem uma espécie de maquiagem na cutícula do fio, desprendendo-se rapidamente em poucas lavadas. Vocês já repararam que quando o cabelo ele é tonalizado com super clareador, no dia o resultado fica incrivelmente bonito. Eu me atrevo até a dizer que dentre os resultados desses métodos aí de finalização que a gente tem para colocar, para direcionar uma cor ao cabelo, eu diria que é um dos resultados mais bonitos que a gente tem. E muitos profissionais usam desse meio para tonalizar cabelo. Porém, a gente viu aqui, né, que as desvantagens também são inúmeras. A fixação dele não é boa porque ele não é como uma base que ela é feita para depósito de pigmento. Ele tem na sua formulação propriedades clareadoras
e ele é rico em amônia, então ele não dá esse poder de fixação. Quando a pessoa for lavando esse cabelo, rapidamente vão se desprender esses pigmentos e vai voltar o fundo de clareamento com força total, tá? Então a durabilidade desse trabalho não é boa. Fora que se você não souber aplicar de forma correta, por ele ter essas propriedades clareadoras, o cabelo que você não descoloriu, que é um fundo bonito, que tá ali aquela cor maravilhosa, porque os fundos naturais são geralmente mais frios e geram um contraste para a mecha que você acabou de clarear, ele acaba fazendo uma abertura nesse tom e revelando um tom quente, tá? Então, o super clareador para uma global ou para um cabelo que tá na touca, ainda é possível fazer o uso dele. Depois você faz um tratamento aí, né, para ajudar a selar essas cutículas, estabilizar o pH do cabelo e tal, mas ele tem essas desvantagens que a gente acabou de mencionar. E por último, usando mixes corretores, que é o que a gente vai abordar aqui nessa semana dos mixes e dos corretores. Esta modalidade vem conquistando cada vez mais o seu espaço entre os coloristas pela sua autonomia e economia. Para quem domina a colorimetria capilar e a teoria das cores, esta é uma ótima opção e muito utilizada e valiosíssima, pois com pouquíssimas cores é possível criar qualquer nomenclatura em cor, réplicas de nomenclaturas e até mesmo personalizar as suas cores com as mais diversas fórmulas que um colorista é capaz de elaborar. É o grito de independência das nomenclaturas prontas, ou seja, você não fica mais preso a nomenclaturas prontas, você sabe criar as suas nomenclaturas, você personaliza as suas cores e os seus resultados também. Também é o grito de independência para a criação das suas próprias cores e personalização dos seus resultados, o que eu acabei de mencionar. Por ser em pigmento oxidativo, sua fixação não deixa nada a desejar perante as melhores, que seriam os tonalizantes, né? Porém, existem algumas ressalvas que devem se tomar em conta, pois um erro na medida e ou na aplicação pode comprometer todo o teu trabalho, pois a concentração de pigmentos que contém aí dentro de um mix, de um corretor, ela é elevada e deve ser muito e estrategicamente bem diluídas em base natural. Para fazer uso desse recurso, é imprescindível um laboratório a fim de conhecer muito bem as concentrações e potenciais em pigmentos de cada cor mix antes de administrá-los aos cabelos. Mas não se preocupe, se você tem certa dificuldade em dominar tudo isso, não deixe de se jogar nessa aula maravilhosa e aprender todo o necessário para dar esse grito de independência também. Ou seja, esse método de neutralização, tonalização, direcionamento da cor, ele vem ganhando muito espaço hoje porque vem surgindo muitos coloristas que acabam dominando essa arte de criar suas próprias cores. E a grande vantagem é que você não fica preso a nomenclaturas, porque o que é uma nomenclatura? Por exemplo, na altura de 5 você tem várias nomenclaturas, 5,62, 5,71, 5,46 e aí vai, um monte de cores, 5,7, 5,1, 5,4, 5,3 e aí vai. Na altura de 6 você tem outras nomenclaturas, também na altura de 6 aí várias. Eu diria que tem mais de 10, 6.1, 6.11, 6.71, 6.26, 666, né, que é o 6.66, 6.71, 6.3, 6... Ou seja, todas as nomenclaturas na altura de 6. Na altura de 7 também, são muitas.
na altura de 8, muitas. Eu tive contando, dá mais de 100 ao todo. Aí para pensar quanto estoque você precisa ter para você dizer, eu tenho todas as nomenclaturas aqui, eu tenho todas as cores disponíveis no meu estoque. Quanto? Porque você ter só um tubo de cada também não te compensa, porque de repente o tamanho aí do cabelo que você for pegar, você vai precisar aí de 2 até 3 tubos de coloração. Então não adianta você ter só um tubo de cada cor, você precisa aí ter 2 ou mais. Então vamos raciocinar quanto de estoque você precisa ter para você conseguir ter todas as nomenclaturas em cores em cada altura de base. Muita coisa, né? Os mixes, quando você aprende aí com a teoria das cores a desenvolver as fórmulas, criar novas cores, você entende como um tubo de coloração é formulado, qual é a sua composição, as concentrações das cores da primeira nuance, da segunda nuance, como é essa diluição dele na base, e você consegue aplicar isso unindo bases e mixes. Você só vai precisar ter no seu estoque, e é isso que eu vou ensinar para vocês nessa bateria de aulas, que você tendo as bases e 3 mixes, três cores, você consegue fazer qualquer nomenclatura, qualquer uma. E você vai ver que eu não estou com demagogia. A gente vai preparar muitas cores e vocês vão ver que vocês podem criar todas as cores que vocês quiserem, certo? Te dão então essa autonomia. Você fica um autônomo mesmo. Você consegue se virar aí com pouco estoque, você consegue fazer maravilhas, né? E também olha a economia que usando esse método você proporciona para si mesmo. Quantas cores a menos você vai precisar comprar? Quanto estoque você vai economizar? E não vai deixar de ter nenhuma cor que você precise, porque você vai saber criar. Claro que você vai ter que aí ter uns 2, 3 mixes de cada cor e aí as bases, né, para complementar, fazer a fórmula aí com os mixes. A grande vantagem também dos mixes é que, por exemplo, se você fosse usar um 912, por exemplo, num cabelo mais ou menos que nem o meu, a quantidade do meu cabelo, eu teria que usar aí, contando bem baixo, umas 30 gramas de 912 para aplicar no meu cabelo. Para eu fazer o uso com os mixes e as bases, eu usaria 1/3 só disso. Eu usaria umas 10 gramas de base e colocaria os mixes ali, porque os mixes é uma super concentração de pigmentos dentro de um tubo. Então as quantidades deles são pequenas, são pequeníssimas. Então com um tubo de coloração você faz muita, mas muita coloração. Já com um tubo de uma nomenclatura você consegue fazer poucos cabelos, às vezes nenhum cabelo inteiro você não consegue fazer. Já com um tubo de mix você faz muitos cabelos. Eu tenho um mix aí e eu uso muito mix, que eu tô usando aí há muito tempo, porque eles realmente rendem bastante, certo? Então, você pode personalizar suas cores, você tem como você personalizar fazendo uso dos mixes, porque você acaba fugindo das nomenclaturas prontas, você acaba desenvolvendo as suas próprias cores, as suas combinações de cores também, e também te dá a satisfação, porque quando você olha para um cabelo e você aplicou uma nomenclatura pronta nesse cabelo, ficou uma cor maravilhosa, você tem uma satisfação, um nível de satisfação. Mas quando você olha para um cabelo e você sabe que você, a partir de apenas 3 cores, você conseguiu criar aquela cor ali e que a cor ficou realmente maravilhosa e do jeito que você esperava e do jeito que você queria e do jeito que você premeditou, a satisfação, o nível da tua satisfação é outro.
Então, ele te dá essa satisfação de você se sentir um profissional completo, de você se sentir realmente um colorista.